foi apresentado em 2009, resume bem o que é transação no Firebird. Pessoal, transação é um assunto importante, principalmente para quem quer desenvolver software. E transação, embora a gente vai ver em cima do Firebird para poder praticar, é um conceito aplicável a todos os bancos, em especial muito parecido quando o banco de dados é relacional. Então, algumas questões importantes envolvendo aí transações é que o banco de dados relacional ele permite, já com característica do SGDB, acesso simultâneo. Então, diversos usuários, você compartilha dados. Então, a grande característica desse banco de dados é que muita gente vai conectar nesse banco. Os dados, eles precisam manter uma consistência. A garantia de que a informação que foi postada, definida, gravada, confirmada pelo usuário, se mantenha no banco. E, em geral, esses dados precisam estar bem protegidos. Então, não é como um banco desktop. Eu já vivenciei uma situação onde uma empresa de software house, que inclusive tem repercussão em muitos estados, ou seja, fornece o software para muitos estados, ela não preocupa muito com essa política de segurança de banco. Por exemplo, ela usa Master Key para logar. Nunca faço isso. Você criar um sistema que requer que o usuário tenha a senha Master Key, SysDBA Master Key. Não faça isso. Você está prejudicando a própria tecnologia. A sensação do usuário é que aquele banco não tem segurança. A outra questão é proteger os dados. O banco, o arquivo físico, ele tem que ficar numa pasta de preferência com o usuário administrador ou um outro usuário que faça parte do grupo de administração e essa senha não seja revelada, senão para quem tem responsabilidade sobre o banco, até mesmo o usuário comum. Então hoje é muito fácil fazer isso. É muito fácil instalar o Firebird até mesmo numa máquina virtual ou num sistema 32, 64 bits, seja Microsoft, seja Linux, e você proteger para que o usuário não tenha acesso direto a esse arquivo. Com também uma oferta tão grande de serviços nas nuvens, você pode fazer facilmente backup desse banco de dados em um servidor remoto e o usuário não precisa ficar colocando a mão nesse banco, ele precisa ter acesso ao arquivo físico. Então a proteção é uma questão importante, mas não adianta você proteger o seu banco de dados contra acesso de intrusos, fazer backup e restore, a gente vai ver mais adiante como que se faz, se você não tiver uma tratativa de acesso a dados que permita, principalmente, que muitos usuários acessem, que os usuários que precisam alterar façam essas alterações com eficiência e, principalmente, que o seu banco de dados continue com performance. Eu já também convivi com a situação, eu já fui chamado para tentar ajudar uma solução onde uma empresa de software house da área de serviço software para medicina, na verdade controlar gestão de clínica médica, hospitalar, enfim. Esse software também muito vendido, muito comercializado no Brasil. Tinha uma organização aqui, quer dizer, uma entidade aqui em Varginha que utilizava, tinha vários usuários e a performance era terrível. Com cerca de 40 usuários, o servidor travava, de vez em quando o usuário reclamava que perdia dados. Então, na época eu tinha participado do FTD, essa pessoa que administrava lá sabia disso, que estava combinado de ir também, não foi. E eu passei um link de uma palestra do FTD, onde uma das pessoas, uma autoridade no assunto, que tem uma empresa que dá suporte e restauração em banco de dados, eu passei uma apresentação para ele, o link, o site da empresa, e ele analisou o problema, não era o banco, não era o servidor, não era o sistema operacional, era única e exclusivamente o programador. Ele abria as transações e não fechava. Então, se você... imagina o que isso significa para o banco de dados. Você começa a fazer uma mudança nos dados de manhã e essas mudanças não foram confirmadas ao longo do dia.
Só que isso não acontecia no programa inteiro. Se acontecesse no programa inteiro, eles descobririam. Acontecia em algumas telas. Então, usando uma ferramenta de gerenciamento, um proxy, foi possível identificar que no final do dia, depois que vários usuários utilizaram a aplicação, havia milhares e milhares de transações sem consistência. E aí, quando o usuário fechava a conexão dele, ou seja, quando ele encerrava a aplicação, aqueles dados eram consistivos. Então, a questão da consistência, ela pode, digamos assim, ser prejudicada se você não tratar bem a transação. Agora, uma característica importante do Firebird e do PostgreSQL, o PostgreSQL, SQL, PostgreSQL é um projeto acadêmico de um banco de dados, o Bird, é considerado um banco de dados open source, digamos assim, mais conceitual. Ele é mais conceitual que o Firebird. O que significa um banco conceitual? Você pega a ANSI SQL e ele vai suportar praticamente tudo. Você quer replicação, você quer tratativa de recuperação em caso de falha. É um banco de dados que as empresas especializadas, ou seja, que tem tecnologias proprietárias, respeitam. A PostgreSQL é um banco muito respeitado. Em termos de performance, também é um banco com performance considerável. Eu tenho alguns artigos que inclusive comparam performance de diversos bancos, entre eles MySQL, PostgreSQL, Firebird, Interbase e outros bancos menores, como Berkeley DB, tem um banco de dados para Java, JavaDB, e diversos outros bancos de dados open source. E tem alguns artigos que fazem comparativos aí de performance. Alguns ganham em segurança, outros ganham em velocidade de input de dados, outros ganham em facilidade de manutenção, outros ganham em simplicidade de instalação. Você simplesmente instala com 2 cliques. Tem uma versão do Firebird que você não precisa instalar. Se você quiser usar a versão embedded, embutido, você tem lá um executável, uma aplicação sua, precisa consumir o banco de dados, e é só um usuário que vai consumir o banco de dados. Você não precisa nem instalar o Firebird. Copiar na pastinha, acessar via uma DLL, você consegue gravar os dados na tabela. Esse caso é ideal para quando você utiliza uma aplicação multicamada, que é quando você tem o banco, uma aplicação servidora, diversos clientes conectando na aplicação, ou quando você quer fazer o uso standalone. Standalone simplesmente, você quer que o único usuário acesse o banco de dados. Tem necessidade disso? Tem, por exemplo, você tem uma central de PBX, tem um software que gerencia, só ele precisa acessar o banco. Então você não precisa de mais ninguém acessando. Qual a vantagem de usar a versão embedded? Não tem instalador, o usuário nem precisa ficar customizando. É muito mais fácil você definir uma porta diferente da que usa normalmente. Não tem compatibilidade com outros usuários. Desenvolver uma aplicação com banco de dados, às vezes a gente não leva em consideração o deployment, que é exatamente a tarefa de distribuição. Se você não pensar nisso, você pode ter um custo significativo. Então, não estou dizendo que você tem que escolher um determinado banco simplesmente por causa disso. Mas quando isso tiver um peso significativo, leve em consideração. Fica desajeitado você desenvolver uma aplicação que tem 4, 5 telas, ou que realiza um processo simples, com 8, 10 tabelas, e você tem que fazer uma instalação de banco de dados cujo cliente do banco, ou seja, só a parte que acessa o banco, tem 250 megas. Ou pior, tem 600 megas. Vai exigir um consumo absurdo de processamento, porque você precisa acessar algumas tabelas. Então toma cuidado com isso também, porque aplicações de pequeno porte requer, em geral, banco de dados de pequeno porte. Então veja o que o Firebird e o PostgreSQL têm em comum. O MGA, que é também chamado de MVCC, que você tem múltiplas versões dos registros de dados. Por isso que é chamado de Multi-Generational Architecture, ou seja, uma arquitetura de múltiplas gerações de dados. Então, à medida que você manipula os dados, esses dados têm as suas diversas versões. Então, veja, esses dados são armazenados juntamente com os dados válidos. Você tem o back version, que são as versões anteriores dos dados. Então, se você modificou um registro, você tem o registro modificado e o registro antes da modificação. Se 10 pessoas fizerem isso ao mesmo tempo, você tem 11 versões do registro. A versão do registro e as outras 10 dos usuários que modificaram. Tá?
processo MGA, ele dispensa log de transação. O que é log de transação? Quando você está usando um banco que você tem log de transação, tudo que você faz nele utilizando comandos SQL são registrados em outros arquivos. Qual é a vantagem disso? Uma das vantagens é você poder fazer reparação ou restauração parcial. Você também tem a condição de voltar no tempo. O que significa isso? Olha, eu tenho um banco de dados onde eu coloquei diversos sistemas manipulando as informações. Estou numa sexta-feira e quero voltar os dados que eu tinha terça-feira. É possível fazer isso utilizando o log de transações. Você vai voltando essas transações até chegar lá. Isso é bom? Isso é ótimo. Tá? Mas no caso do MGA você não tem esse log de transação. Aí a gente tem vantagens e desvantagens. Algumas vantagens estão associadas à facilidade e performance para a manipulação de dados. Lembra que eu falei do ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade? São características de transação de banco de dados, comuns em todos os bancos. Qualquer autor que vocês pegarem ali na biblioteca, Elmasli, CJ-Date, vocês vão ver esses conceitos. Falar atomicidade, eu já falei, a informação indivisível, na verdade, aquele conjunto de ações que você desenvolveu no banco, eles não podem ser divididos. Essas ações não podem ser seccionadas. Você transforma tudo em um processo atômico, indivisível. Ou ele acontece, ou não acontece. Consistência. Os dados devem ficar no estado consistente. Então, logo a transação seja completada. Consistente. Aquilo que permanece lá no banco. Quando a transação foi efetivada, pode ser uma transação que foi confirmada, com commit, ou uma transação que teve uma desistência por parte do usuário. Não se sabe exatamente por que o usuário cancela uma transação, mas ele precisa cancelar essa transação. É isso que dá, de certa forma, condição da informação ser confiável ou não. Então você precisa ter esses dados, logo que a transação termine, gravados no banco. Isolamento. Como um banco de dados relacional, o SGDB, pressupõe a utilização simultânea por diversos usuários, é importante que esse banco trate com eficiência a ocorrência de transações simultâneas. Uma transação não pode implicar na outra, salvo quando elas estiverem tentando manipular os mesmos dados. Mas enfim, vamos imaginar um cenário. Tem 300 clientes no banco de dados. Tem 5 pessoas que alteram os clientes. Cada uma dessas pessoas está alterando um determinado cliente, ou seja, não o mesmo. Então, para o banco de dados, isso tem que ser um processo aceitável, normal. Tem que permitir que isso funcione. É o acesso simultâneo, não só para a leitura, mas o acesso simultâneo para a modificação dos dados. O grande diferencial de um banco de dados. Se não fosse isso, você poderia utilizar uma planilha do Excel. Abre a planilha do Excel, todo mundo abre a planilha, e aí quem vai alterar o registro? Você tem inclusive uma característica importante na planilha que você usa lá no Google Docs. Tomem cuidado que não é a mesma coisa. Essa planilha que está lá no Google Docs trata a transação também. Pode ver lá que se você abrir a planilha do Google Docs ao mesmo tempo, 2 pessoas, enquanto que um altera o valor na célula, se o outro alterar em outra célula, você vai visualizar os dados. Se você tentar alterar na mesma célula, você vai ter uma tratativa dizendo, olha, esse dado foi alterado, você não pode editar, tem alguém editando agora. Então, é bem esse processo de transação que permite que os dados sejam compartilhados através do isolamento. E a durabilidade. A transação completou. Esses dados estão lá no banco de dados. Exemplo, você realizou um commit. Você gravou esses dados. Esses dados precisam não só permanecerem, como estar imediatamente disponíveis, para que outras transações possam enxergá-los. Existe também uma característica interessante no Firebird, que é o commit, 2 fases, para permitir que você trate conjunto de transações diferentes, considerando que elas precisam ter relação, ou seja, se uma foi bem sucedida, aí você vai consistir a outra. Uma outra coisa interessante
Se você não gravar os dados diretamente no disco, você tem problemas, riscos de perda. Um risco de perda é acabar a energia, os dados não foram descarregados. Existe até uma recomendação extremamente importante, que é quando você vai configurar o seu banco de dados, eu vou abrir aqui o IB Expert para mostrar para vocês, você tem que certificar-se de que aquele banco, aquele arquivo físico, tem a última informação que foi processada pelas transações. Gente, isso aqui é considerado, na verdade, o maior motivo de falha dos bancos de dados. Muita gente vai falar o seguinte: meu banco de dados não funciona. Se você tiver com o pessoal especializado em Firebird, eu vou falar assim: quem não funciona é o seu usuário, ele está fazendo o uso errado do banco. Exemplo: banco de dados é uma coisa séria, né? Não se coloca banco de dados naquele computador que costuma falhar, que a memória não é boa, que você não tem um HD de qualidade e que tem vários usuários utilizando, principalmente o filho do chefe jogando algum joguinho lá, de vez em quando ele dá Ctrl Alt Del, e aí o usuário que está conectado perde os dados que gravou, liga lá no setor de TI e fala assim, nem sempre liga para o cara de TI, que normalmente esse cenário não tem setor de TI. Liga para alguém e fala assim, tudo que eu fiz eu perdi. Costuma ligar para o software house e fala assim, teu sistema não está gravando. Aí você vai ver, não tem infraestrutura. É fundamental que exista um equipamento bom. Pessoal, outra coisinha em relação ao banco de dados. A gente faz muita coisa, até o Raspberry aqui que eu trouxe, grava banco de dados. Eu não vou colocar o Raspberry para fazer um serviço pesado de confiabilidade. É inadmissível que se faça isso. Então, se você está implantando um software numa empresa, foi desenvolvido com o banco Firebird, PostgreSQL, MySQL, seja qual for o banco, não prejudique a tecnologia, faça conforme tem que ser feito. Tá? Compre servidor. Mas eu tenho um desktop assim legal, bonitinho, inclusive vem até tunado, que beleza, eu vou usar ele para ser meu servidor. Não é a mesma coisa, gente. A indústria é diferenciada para desenvolver servidores. O material, a qualidade, o processo de teste, a garantia é diferente do que você comprar uma máquina comum. Então, se você está utilizando um banco de dados que oferece risco para a empresa, usando um desktop comum, você já colocou a empresa em risco. Não tem no break. Por que não tem no break? Porque custa 200, 300, 400, 500, 5 mil, 10 mil reais. Depende. Se você precisar de um no break para manter durante muito tempo com módulo de bateria, realmente você vai gastar cerca para manter aí, vamos colocar 5, 6 desktops, 5, 6 servidores pequeno porte, você pode gastar 10, 15, 20 mil reais. Como é que faz a conta para justificar isso? É só mostrar para a empresa quanto ela perde, se ela tiver lá um sinistro, faltar energia elétrica e o sistema ficar inoperante, por exemplo, por 5 horas. Faz as contas, a gente vai ver isso em rede, esse assunto mais especificamente dentro de gerência de redes. Mas, então coloca no break, coloca o sistema operacional. Saiu uma release nova do sistema operacional, ninguém sabe se está bom. Vou pôr o banco de dados lá. Isso é tiro no pé, gente. Pode ser que não funcione. O sistema operacional funciona muito bem para eu jogar um determinado joguinho. Que beleza, eu vou pôr o banco de dados aí que vai rodar. Não quer dizer nada. Por isso que vocês estudam sistemas operacionais. Será que o número de semáforos daquele sistema operacional está habilitado para suportar milhares ou centenas de transações simultâneas? Então, muitos parâmetros de sistemas operacionais precisam ser revistos para que o banco de dados funcione. Então, tudo isso está envolvendo. Acho interessante falar porque senão vocês vão pensar assim, se eu sei transação, eu estou garantindo que os dados estão consistidos e que eu tenho um banco de dados confiável. Um dos processos é esse. Então, olha só, esse banco clube, eu vou vir aqui em Tools, aliás, em Service, Database, Properties, ou propriedades do disco. E aí tem um resumozinho do que você está utilizando. Então está aqui o PF do banco. Em general, você tem page size, que é o tamanho da página. Eu já disse isso quando vocês estavam criando o banco de dados, lá naquele tutorial aqui, o primeiro banco que vocês criaram. Vocês criaram create, database, e aí tinha lá page size, para informar o tamanho da página. Qual a recomendação? Que o tamanho da página seja do tamanho do setor que você está utilizando no seu sistema de arquivos, do teu disco. Então tem a ver de novo com o sistema operacional. É melhor que ele seja maior do
que ele ser menor do que o teu sistema de arquivo? A questão de performance. Tá? Você vai ler uma página de informação do banco de dados, você tem que ter o menor custo possível. O SQL dialeto é para você definir o dialeto, sempre utilize 3. Forces write, é isso aqui que eu queria mostrar. Forces write, você deixa ele marcado, deixa ele on. Então, tem uma das palestras que o Yamamoto, especialista em segurança de banco de dados, ele começou assim, olha gente, eu vou falar sobre segurança. Ele fala, a palestra foi em inglês, tinha uma tradução simultânea, e ele começou a falar assim, forces write on. Aí todo mundo ficou quietinho, forces write on. Daqui a pouquinho, forces write on. Falou 3 vezes. Parava a palestra no meio e repetia, forces write on. Aí eu mandava perguntar, tem alguém aí que está com forces write off? Ninguém respondia, claro. Porque é vexamoso você ter um monte de dados em produção com forces write off. O que é forces write off? A gente sabe que o sistema operacional, para descarregar os dados do disco, ele usa uma cache, uma memória intermediária. O banco de dados, com uma cache, vai ter um ganho de performance. Esse ganho de performance normalmente não vale a pena, pelo risco que você corre de perder o banco de dados. Então, se os dados serão despejados pelo sistema operacional e entregues ao banco, que eles sejam consistidos no arquivo, no disco. Forces write on para isso. Ah, mas eu tenho um banco de dados que eu estou realizando transações só para leitura, esse banco não vou gravar nada. Tudo bem, aí você usa force write off. Se tiver um sistema de gerenciamento de energia bom. Se você tiver um sistema impecável de energia, de gerenciamento, aí você pode habilitar. Mesmo assim, ele fala assim, o teu sistema é perfeito, então use por sua conta o off. Tá? Porque a recomendação é você usar on. Tá? Agora, essa performance, às vezes questionável, o meu banco de dados está com uma performance indesejada, assim, abaixo do esperado. Talvez, se você tratar bem as transações, ele vai melhorar tanto a performance que você não vai precisar colocar a force write off. Use on. Tá? Read only. Quando você quer um banco de dados só para leitura, você fez uma aplicação e colocou no CD. Normalmente o arquivo gravado no CD já tem um atributo somente leitura. A gente também vai ver isso em redes mais adiante, redes 2. Mas é um arquivo que o sistema de arquivos, quando vai acessar o sistema operacional, já acessa com parâmetro somente leitura. Não vai poder gravar. Tá? Da mesma forma, você pode dizer para o próprio engine do banco, olha, esse arquivo é somente leitura. Ele não vai permitir o insert, por exemplo. Você vai fazer só select. Você vai consultar os dados. Não tem, mas isso aqui é uma recomendação quando você vai utilizar o banco somente leitura. Você quer forçar ele somente leitura. Mas aí não tem jeito de... Não tem jeito de gravar. Não vai poder gravar. Geralmente você faz isso quando você está usando uma mídia que não grava. Um sistema de arquivo que já não grava. Então você faz isso para quê? Para não dar erro. Então ele já não permite que você execute comandos de gravação. Aqui você tem sweep intervalo. Sweep é uma limpeza. Toda vez que você muda os dados do banco, são geradas múltiplas versões de registro. Lógico que uma versão só é que é a versão atual. As outras são versões anteriores, conforme eu falei ali. Né? Você tem versões antigas, ou back version. São as versões dos dados que os usuários manipularam. E aí você tem o seguinte, o banco tem já um algoritmo que de tempo em tempo sai catando sujeira, igual o lixeiro que a gente tem na cidade. Né? Normalmente está programado, terça ou quinta-feira, o lixeiro passa lá. Mas você não sabe necessariamente se ele vai passar 10h51 ou 10h52. Uma hora ele passa. Então corre lá, coloca o lixo de manhã, porque o lixeiro costuma passar de manhã. Você chega lá e acabou de passar. Impressionante. Tem que lembrar um dia antes. Aí acontece o seguinte, esse sweep intervalo é para definir a hora que a limpeza vai passar. E aí, como a lei de Murphy é infalível, você tem lá 150 usuários conectados no banco, e o diretor está doidinho para ver o resultado da empresa. Ele chegou de manhã, cabelinho molhado ainda, clicou lá e falou, agora vou ver o meu relatório, ver se a empresa deu o lucro que eu esperava. Clica no botãozinho, nossa, o relatório está demorando demais. O que aconteceu? É o lixeiro que está passando naquela hora. Tá? O lixeiro está dando uma limpeza no banco de dados, o diretor quer ler tudo, para poder fazer o relatório dele. Então o que você faz? Uma opção aqui é você colocar esse sweep intervalo 0. Quando você coloca 0, ele não vai passar. Você fala assim, eu não quero lixeiro. Porque o lixeiro só vem na hora errada.
eu vou entregar o lixo. Aí você programa, por exemplo, para que essa limpeza seja executada, por exemplo, 2 horas da madrugada. Ah, se for 24/7, escolha o momento de 24/7 que você tem menor demanda do banco para executar o sweep, a limpeza. Bom, buffer é para você definir, né, o tamanho. O que pode acontecer? Oi? Se não limpar e deixar acumular. Se você não limpar, você vai ter um problema que é o seguinte: as transações, na verdade, são identificadores de versões dos dados. Esses dados vão ficar lá. Então, o exemplo que eu te dou é mais ou menos o seguinte: você tem umas pessoas especializadas em descascar amendoim. Quem já viu descascando amendoim na mão? Você quebra a caixinha e tira o amendoim. Então vamos imaginar que vocês estão trabalhando aqui numa indústria, né, uma central especializada em descascar amendoim. Cada um de vocês vai pegar um cesto que tem amendoim para descascar. Um cesto onde você coloca a casca e um cesto onde você coloca o amendoim descascado. E aí, coloca todo mundo trabalhar. Hoje eu acho que aqui até que dá, o espaço está bom. Só que a empresa está crescendo, não tem mais espaço físico, a gente coloca 50 pessoas para descascar amendoim. E aí fica difícil arrumar espaço para colocar 3 cestos em volta de cada um. Só tem um. Não tem problema. Qual que é a vantagem de ter um cesto só? Primeiro que ocupa menos espaço. Então podem ficar mais próximos um do outro. Não pode fazer assim, senão você bate no vizinho. Você está ali descascando amendoim. E outra coisa é o seguinte: aquele tempo que você gastava, pega o amendoim numa caixinha, coloca na outra, no cesto, né? Trocando o cesto, uma hora você confunde. O amendoim descascado, você vai jogar onde tem casca, aí tem o supervisor fala: opa, você jogou o amendoim fora, vou descontar o teu salário. Então você tem maiores riscos. Então, por questão de resultado, foi o seguinte: olha, você pega o amendoim ali, descasca e joga no mesmo lugar, e pega outro. Estatisticamente é mais rápido que você ficar manipulando aí nessas cestas, ainda gasta menos espaço. Só que tem que ter o seguinte: coletor de lixo. É o carinha que passa lá, pega o teu cesto e entrega outro, só tem amendoim para descascar. Esse cara é o coletor de lixo. No Firebird chama Garbage Collection. É o sujeito que vai passar lá no banco de dados de vez em quando e catar as transações de dados que estão antigos. Ó, essa transação já morreu, o dado está aqui, tira fora. Agora é o seguinte: o Garbage Collection, na verdade, ele não elimina os dados fisicamente do arquivo. Na verdade, é como se ele fizesse o seguinte: ele passa lá no cesto de amendoim e dá uma balançada lá, né? Ele tem uma técnica para separar o amendoim da casca, né? Ele abana rapidinho e devolve lá para a pessoa continuar o processo até acabar o amendoim que tem que descascar. Mas ele não remove as cascas definitivamente, ele deixa, porque isso demora. Então, quando é que acontece de fato a eliminação dos resíduos, dos dados que não servem mais, foram excluídos, registro antigo, versão errada de banco, ou seja, tudo que foi processado ali para ficar só o que serve mesmo, só a transação essencial, a última, a que vale. Você faz backup e restore. Por isso que o seu banco de dados tem 10 GB. Você faz backup, aí ele gera um arquivo de backup, que é bem menor, porque está compacto, e você restaura ele. Quando você restaura, ele vem para 9 GB. Aí esse 1 GB estava onde? Era Garbage Collection. Era sujeira, casca de amendoim que ninguém quer mais, já foi abandonada e ficou colocado num canto. Neste caso, você vai fazer backup e restore. Ok? Então esse sweep aqui tem um papel de sinalizar os nós dentro do arquivo que não precisam mais ser utilizados. Mas efetivamente quem vai jogar fora é aquele sujeito que no final de semana pega todo aquele resto de casca de amendoim, toda a casca que foi gerada lá e leva para o lixo ou para incinerar. Então, também a questão de buffer, o tamanho do buffer que você vai utilizar, né, a quantidade, o número de páginas e o tamanho de cada página. Outra questão aqui é o ODS version. Tomem cuidado, você está usando o Firebird 2.1, abriu com o Firebird 2.5, mudou o ODS. Se mudou o ODS, quando você for abrir com uma versão anterior do Firebird, ou seja, era 2.1, você abriu por engano com a versão 2.5. Tchau, a versão 2.1 não abre mais, porque mudou o ODS. O que significa ODS? É mais ou menos o seguinte:
Você não tem as tabelinhas lá no banco de dados? Tabela de cliente tem 8 campos. Aí você fez uma versão do sistema que tem 11 campos. Ou que mudou o nome de um campo. A versão anterior do sistema não serve mais. É a mesma coisa que em relação a documento. Geralmente você tem aplicativos que não conseguem fazer a leitura da versão mais recente. Ele lê a versão mais antiga, mas mais recente não vê, porque foi um processo adicionado que o software da versão antiga não conhece. É o mesmo motivo. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Quando a versão do Firebird, a mudança é muito drástica, a hora que você vai abrir uma versão mais recente, o próprio banco avisa, essa versão eu não conheço. Aí você tem que transformar, fazer uma mudança de versão, um upgrade. Tá? Dizem que vai ser assim quando você for utilizar o Firebird versão 3.0, que deve sair no ano que vem. Bom, tem muita coisa para a gente ver, mas a gente vai ver depois, quando estiver tratando gerenciamento de banco. Então já expliquei o que é Garbage Collection. Tá? Olha só, o banco de dados Oracle, DB2, Sybase, SQL Server, eles utilizam, tá? Um log. E aí, olha, o banco contém sempre a informação da última atualização realizada. Ele também vai fazer igual o Firebird. Tá? Para voltar ao estado anterior, ele usa o log. O log de transações é que desfaz. Qual é o problema? O custo do rollback. Quando eu vou fazer um rollback, eu tenho que fazer a leitura disso no log. Então eu tenho perda de performance. É possível voltar ao banco de dados em qualquer período do tempo. Isso é vantagem. No Firebird eu não posso. Existe um outro recurso para fazer isso. Você pode fazer backup incremental. Vai fazendo backup, você precisa voltar a se ler o backup. É fácil limpar o log de operações, porque ele fica separado do banco. Tá? Eu não preciso usar o coletor, fazer esse processo de backup e restore. Isolamento entre as transações utiliza travas, pois o banco de dados tem somente a última informação escrita. Ou seja, esse banco, na verdade, esses bancos de dados, eles mantêm só um registro válido. O resto são operações que estão no log. Bom, Firebird e PostgreSQL. Todas as versões estão lá, mas não tem log. Por isso que é chamado de multiversionamento. Os rollbacks custam pouco. Então o rollback, desistir do comando do Firebird, custa menos que desistir do comando do Oracle. Gera sujeira do banco de dados, por isso que você precisa do sweep. Que é aquele processo de marcar os nós que precisam ser eliminados, e você também pode fazer um backup e restore para eliminar mesmo os dados que você não precisa mais, diminuir o tamanho do arquivo, compactar o arquivo. E não tem como voltar ao banco em determinado tempo, porque você tem que fazer backup. E as transações podem ler os registros sem a necessidade de travas. Então aquela versão, o Oracle e as SQL Server usa travamento, e o Firebird não precisa disso. As versões anteriores, elas estão disponíveis para o mesmo registro. Claro, você alterou um cliente, tem vários clientes lá. Inclusive é possível visualizar com algumas ferramentas essas versões. Cada versão tem um link, olha só. Cada versão tem um link para outra. Então isso é em cascata. Você alterou o cliente, alterou o cliente, alterou o cliente. Então você tem 3 versões lá dentro. Uma direciona para a outra. Então você tem essa sequência de versões. A leitura é sempre na versão mais nova. Tá? Esse tag version, que é a versão antiga, também tem o número da transação que manipulou essa modificação, ou que gerou esse dado. E tudo que você fez com update ou com delete, são versões, back versões, na verdade são modificações que você fez no banco de dados. Pessoal, quando você dá um delete no banco de dados, os dados não são removidos de lá fisicamente. Simplesmente existe um marcador que fala assim, esse dado aí você desconsidera, mas ele está lá. Em termos de arquivo físico, de conteúdo, ele está lá dentro. Quando você trata o Garbage Collection, é que isso é dispensado. Você tem também a questão de um delta. Esse delta é o quê? Todos os campos foram modificados. Então,
durante o processo de manipulação, você tem esse delta com a diferença do registro. Bom, e você tem também o conceito de informação full, que é correspondente ao valor completo daquele campo, daquele registro. Nós vamos ver que as transações, os diferentes tipos de transação permitem, né, essa existência aqui. Ó, sempre numa mesma transação eu posso ter uma mesma transação, eu abro a transação, insiro o registro, altero o registro, eu posso fazer um monte de coisas na mesma transação. E aí no final eu falo assim, desisto de tudo ou confirma. Se eu confirmar vai ficar um registro, aquele que eu defini como meu registro, né, de acordo com as variações que eu tive no delta. Então, olha só, aqui nós temos transação no Firebird. O comando transação, ou neste caso aqui, eu estou tratando via console, lembra do ISQL? Então a sintaxe mais completa dele é naquele cenário onde você digita o comando lá, create, enfim, o ISQL. O que a gente tem como opção? Set transaction, para setar uma transação. Quando você estiver abrindo o banco, você também abre o banco, definindo essa transação a partir do mecanismo que você está usando para abrir o banco de dados. Exemplo, você tem lá um mecanismo de abrir o banco de dados no C#. Okay? Você tem um driver.net para acessar diretamente o banco do Firebird. Então você tem read-write, né, leitura e escrita, read-only, abre só para ler. Você tem resolução de conflitos. Eu estou abrindo um banco de dados, aliás, eu estou abrindo um registro, e eu estou fazendo uma modificação. Se alguém tentar fazer uma modificação desse registro, o que eu quero que aconteça? Eu quero que essa pessoa fique esperando, então é wait. Eu não quero que ela fique esperando, eu uso no wait. Não espere. O erro aparece na hora. Mas esse tempo também pode ser definido. Olha, né, eu vou esperar um determinado tempo. Então eu defino o lock time. Por quanto tempo esse registro vai ser mantido. E depois eu tenho nível de isolamento. Basicamente, pessoal, olha só, para entender aqui, o nível de isolamento abre chaves e aí tem um pipe aqui. Então são duas opções. Eu tenho o snapshot, e o snapshot, que é mais ou menos uma fotografia do banco, tem uma variação que é o table stability. Tá? É quando você estabiliza a tabela ou você usa o modo egoísta. Isso é meu, ninguém mexe. Tá? Agora eu estou ocupando. E você tem o modo mais utilizado para manipulação de dados, que é o read committed. O que é read committed? É quando você quer acessar os dados e ler a versão recente que foi confirmada. O back version não te interessa. Você quer saber o que foi confirmado. Então, exemplo. O cliente chamava João. Você abriu, deu um select e apareceu o João. Só que, vamos imaginar o seguinte, você fechou a conexão e várias pessoas abriram João. Abriu lá, consulta o registro João. E um deles colocou João da Silva e foi lá e fez uma consistência. A hora que consistiu esses dados, a tua transação vai enxergar os dados que foram consistidos. Ou seja, daquela transação que foi efetivada. Bom, você tem que preocupar também com a questão do REC version e no REC version. Você vai visualizar a versão do registro atualizada ou você vai visualizar também a versão do registro que ainda está em tratativa. Já nós vamos ver um exemplo. E ainda tem a questão de reserva. Eu também posso abrir o banco de dados e reservar uma tabela. Quando eu faço reserva de uma tabela, eu posso escolher se essa reserva é para compartilhamento, é protegido, ou seja, só para mim, e nesse protegido pode ser para leitura ou para escrita. Então, quer dizer, eu posso definir, estou abrindo essa tabela em modo compartilhado, outras pessoas podem abrir. Estou abrindo em modo reservado, protegido para mim, mas eu vou abrir para ler. Assim outras pessoas também podem abrir para ler. Eu vou abrir para gravar. Se eu vou abrir para gravar, acabou. Você não pode abrir para gravar. Então, foi fechado e restrito para gravação. Aqui tem a explicação de cada um, mas eu já expliquei. Só a questão agora do encerramento da transação. Isso aqui eu não tinha falado.
Commit. Commit é confirmar. Rollback é desfazer. Então, um confirma e o outro, né, desiste. Agora, tem o commit retain e o rollback retain. Isso aí é uma questão de retenção. Na verdade, ó, a transação é confirmada, mas não fecha a conexão com o banco. Exemplo, selecionei cliente, select asterisco from cliente. Se eu fiz uma modificação lá, mudei um campo qualquer e dei um commit retain, eu continuo com a tabela de clientes aberta. Só que aquilo que eu fiz foi consistido, foi gravado. A mesma coisa eu tenho rollback retain. Quando você vai alterar os dados, quer manter o grid na tela, o usuário quer continuar vendo os dados depois que terminou de alterar, você usa retain. Né? Agora o controle de transação, como que ele é feito? Utilizando aquelas variações. Então agora que eu falei, está explicando aqui o wait, no wait, tá? E o tempo, você define da versão do Firebird 2 para frente, que é o timeout. Aí existem agora os tipos de isolamento. Quais são os isolamentos? Alguns bancos de dados vão permitir isolamentos diferentes. Então, por exemplo, você pode ter um banco de dados, por exemplo, DB2, o Dirt Read. Dirt Read é leitura suja. O que é leitura suja? Você foi ler os dados de um cliente, mas tinha 5 pessoas alterando esse cliente. Você consegue ver as versões de todo mundo. Esse aqui mudou o nome, esse mudou o endereço, esse mudou o CEP. Tá? Há quem diga que isso é importante. No caso do Firebird, eu considero que isso não é bem possível. Você só consegue ver a versão que está confirmada, a outra já é. Ok? Mas qual que dá? No Firebird você não tem read, dirt read, não tem leitura suja. DB2, por exemplo, você tem. Tá? Read committed é o mais usado. E repeatable read é uma leitura repetida. É o seguinte, eu acessei os dados e li. E li os dados de determinada forma, mandei ler de novo, eles continuam do mesmo jeito. No Firebird você tem o snapshot. Tá? E você tem agora a serialização, que é para que você possa fazer uma leitura em série. Então, rapidamente, é isso que eu falei. Eu vou tentar adiantar aqui, senão a gente fica muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão usar o software, né, que eu disponibilizei no EAD. Vou habilitar aqui para vocês darem download. Então, você tem o equivalente no Firebird, concurrence, snapshot, né, para que você possa fazer o repeatable read. Então, como é que eu faço leitura repetida no Firebird? Usando concurrence ou snapshot. O que mais? Esse aqui é o serializável ou consistente. É o seguinte, eu quero abrir esse conjunto de dados, essa tabela, e ninguém mais vai poder manipular esses dados. Então eu utilizo snapshot, table, stability. Tome cuidado com isso aqui. Isso aqui é um modo egoísta. Você abriu a tabela, não quer que ninguém mais manipule. Tá? Ah, mas precisa disso? De vez em quando você precisa. Olha, você vai conseguir efetivamente travar quando a instrução SQL for executada. Não é na hora que você definiu a transação. Na hora que você leu. Então, por exemplo, você abriu a conexão, mas não fez nada. Quando você deu o select na tabela de cliente, outra pessoa não consegue. Aí ela ficou para você. Pode que você dê o select um tempo muito depois que alguém leu, e aí você vai receber um aviso, né? Olha, não dá não, tem alguém que já fez isso. Aí você tem também a questão de reserva, né? Você fazer uma reserva da tabela. Você pode, por exemplo, usar lá o reserve. E aí os modos de reserva você tem shared read, todas as transações podem ler e gravar, né? Maior grau de concorrência, ou seja, permite que mais pessoas acessem esse dado ao mesmo tempo. Shared write, compartilha a escrita, tá? Só que veja bem, todas as transações, exceto com consistência, podem ler e gravar. Então você tem que ter uma transação, nesse caso aqui, quando você usa transações diferentes para manipular o dado, e aí você tem um modo consistente em alguma delas para poder ler e gravar. E o Protected Read, todas as transações, incluindo esta, podem ler. Proteção para a leitura. Eu quero que todo mundo leia a tabela e ninguém mude agora. Use esse método aqui.
você e outras pessoas vão poder ler. E esse aqui já é um modo para você fazer uma gravação. Ó, todas as transações, exceto consistência, podem ler. Mas somente esta transação que abriu desse jeito vai conseguir gravar. Gente, isso aqui é quando você tem que dar uma manutenção na tabela. Você pode abrir ela reservada para proteção, ou seja, reservada com tipo de proteção para escrita. Tem que especificar qual o tipo de reserva que você vai fazer. Neste caso, Protected Write. Esse aqui, definitivamente, ó, faz com que a tabela cliente só possa ser gravada pela transação atual. Um modo legal para você fazer manutenção na tabela. A questão de transação em limpo eu já falei aqui. Tem a questão aqui de tipo de versão e transação. Depois vocês fazem a leitura, senão não dá tempo da prática. Vejam só. Eu vou fazer um exemplo aqui primeiro, vou instanciar minha máquina Linux, vou colocar aqui em rede para vocês conseguirem baixar esse programa. Enquanto isso, espero que eu tenha ganhado um IP aqui. IP config, meu IP é 37. Fico mais à vontade agora, porque eu já sei que vocês sabem o que é IP, máscara de subredes, se está funcionando a rede ou não. Vou abrir aqui o banco de dados. Vou abrir o meu CentOS. Vou tirar ele daqui, que vocês não precisam ver ele não. Melhor vocês verem o próprio programa. Pessoal, olha só. Acompanhe o que eu vou fazer, porque eu vou gastar uns 5 minutos e vocês vão ter mais uns 10 minutos para fazerem a atividade aí. Olha só. Esse é o programa que eu também coloquei para download lá no EAD. Né? Quem acessou hoje viu lá. E aqui você coloca o path de um banco de dados qualquer. Vou pegar um banco de dados. Vou abrir duas janelinhas aqui, porque eu vou precisar fazer acesso a vários bancos. Eu tenho uma pastinha aqui, que eu tenho o banco de dados. Então, só para a gente saber, ó, eu tenho aqui C2.dados e esses arquivos. Então eu vou abrir o arquivo aqui, clube, tab.fdb. Aliás, eu vou abrir o banco vendas.fdb. Aí a pergunta, como é que eu abro esse arquivo mesmo? 192 68. Pode ser aqui também 127.0.0.1, que é a minha máquina. Sempre. 3055, porque essa é a porta do meu Firebird, de vocês é 3050. 2 pontos, C2.dados, vendas.fdb. Como a senha é XDBA, eu já gravei a senha XDBA aqui, eu clico nesse botão, tem que conectar. Então aí é a primeira instrução para ver como esse programa funciona. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu clico na abinha log e ele fala o que aconteceu. Eu conectei nesse banco. Bom, eu abri o banco, eu conectei nele, mas eu não startei transação. Gente, é importante vocês saberem disso. Quando vocês forem usar o banco de dados no C#, no Java, sei lá onde, vocês vão ter esse cenário também. Embora algumas linguagens já vão definir qual é a transação que você vai usar. Então, às vezes, você faz a conexão e já abre uma transação. Lógico que isso é configurado, você vai ter que ler o manual daquele mecanismo que você está usando para acessar os dados. Mas, na maior parte das vezes, você conecta e depois define a transação. Ou, alguns, a gente chama isso aí de mecanismos de acesso. Alguns mecanismos de acesso têm a opção assim, ó, utilizar transação automática ou utilizar transação manual.
automática, ele é que vai cuidar dessa transação. Toda vez que você der um push, uma confirmação de registro, ele vai lá e dá um commit. Toda vez que você dá um delete, ele vai lá e dá um commit. Isso é bom? É. Dá menos trabalho. Isso é eficiente? Depende. Se você estiver fazendo uma aplicação complexa, tem muitas tabelas e muito processamento, nunca utilize transação automática. É o que aconteceu com o cara que fez o software lá para o hospital e colocou transação automática. Só que ele não parametrizou o software que fazia a transação automática para iniciar a transação toda vez e fechar no Firebird. Então ele abria, mas não fechava. Aí ele foi gerando um pool de transações muito grande para ser fechado no final. Então não é recomendado utilizar na sua linguagem de programação transação automática. Põe a mão na massa e faz a transação funcionar. Então aqui está o path do banco, já está aberto, está conectado, e eu vou escolher a transação. Uma das transações que eu posso escolher é a mais comum. Olha só que você tem aqui, eu coloquei um combo box para vocês escolherem a transação. E na verdade, do lado de cá estão os parâmetros que serão utilizados. O Firebird tem todos esses parâmetros para abrir a transação. Nem todos eles, se eu marcar todos aqui, ó, ele vai reclamar. Ah, mas por que ele vai reclamar? Porque quando a gente viu lá na sintaxe da transação, tinha um pipe. Ou você usa esse ou você usa aquele. Você não pode usar todos ao mesmo tempo, vai dar uma confusão. Então, quando você escolher read committed, você vai ter que manter o read committed, não pode escolher nem consistente nem congruente. Tá? Então você vai escolher um dos três primeiros. Você vai marcar ou não rec version. E você vai usar ou não no wait, read e write. Vamos usar então uma transação do tipo snapshot. Olha o que é um snapshot. Na verdade, um snapshot é quando você quer concorrente sem esperar. O que acontece com isso? Olha só que interessante. Para você conseguir visualizar o que está acontecendo com a transação, não dá para fazer isso com uma conexão só. Então eu vou abrir esse software de novo. Ou seja, vou executar mais uma vez o programa que faz conexão com o banco e que trata as transações. Então eu vou chamar o seguinte: tem um sujeito da esquerda, que foi o primeiro que eu abri, e tem um sujeito da direita, que foi o segundo. E eu vou fazer uma conexão. Olha só, estou conectado também. Conexão simultânea. Tá. Vou no cara da esquerda, que é o primeiro, e vou fazer uma conexão do tipo snapshot. O que é um snapshot? É tirar uma fotografia do banco. As modificações feitas não serão vistas. Então você congela o banco. Ótimo para você fazer relatório. Então olha só, do Start Transaction, do lado esquerdo, tá certo? Start Transaction. Ele avisou aqui, ó, Start Transaction com Concurrency no Wait. O sujeitinho da esquerda. Esse da direita, nós vamos ter que usar uma outra transação. Vamos usar um read commit mesmo, que é o normal, e vamos abrir aqui, ó, Start Transaction. Beleza. Olha só, tenho duas transações abertas no banco, uma do tipo Snapshot e uma outra do tipo Read Commit. Vamos ver qual é o comportamento de cada um. Então eu vou fazer o seguinte: esse banco de dados aqui é aquele de vendas. O que tem naquele banco mesmo? Quais são as tabelas? Tem a tabela produtos, não tem? Eu vou colocar aqui, ó, select, vou colocar maiúsculo, fica mais fácil vocês verem. Select asterisco from produtos. Tá? Vou mandar abrir. Legal. Abrir o banco de dados com uma transação snapshot. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar alguma coisa aqui. Vamos mudar? O que a gente pode mudar aqui? Vamos mudar a descrição. Táxi Gefão aqui, ó.
Vamos mudar então fazendo o seguinte, ó. Pessoal, olha os dados, vamos ver aqui, ó. O código 2, mini condição, táxi de iPhone. Vamos mudar. Update. Produtos. Tá? P. 7P ponto. Descrição. É isso mesmo, gente? 7P ponto descrição igual pão de ló táxi Japão where p.código foi igual a 2. Alguém tem dúvida nesse comando aí? O que esse comando faz? Altera o campo descrição da tabela produtos para pão de ló táxi de refão quando o código for igual a 2. Em outras palavras, troca o conteúdo deste campo aqui, ó, de pão de sal para pão de ló táxi de refão. Só que o táxi de refão está minúsculo, vai passar para maiúsculo, eu escrevi maiúsculo. Olha só, gente. Vamos fazer então esse comando, vamos executar? Beleza. Só que antes de executar esse comando aqui, vamos voltar naquela outra conexão da direita, que tem o read committed, aqui que vê os dados consistidos, e vamos também dar um select nele lá. Tá? Para dar o select, eu estou com preguiça aqui, eu acho que eu vou pegar esse select que já está aqui no log, copiar e colar ele aqui. E vou executar. Vejam que ele ainda está na versão original. Não houve mudança. Tá certo, gente? Não teve mudança. Eu vou voltar na transação da esquerda, onde existe uma iniciativa de mudar os dados. Eu quero mudar os dados. E eu vou mudar. Vou executar esse comando aqui. Execute. Executar. Executei. Será que funcionou? Vou lá no log. Ó, quando está um erro, gente, o erro aparece aqui. Então não teve erro. O comando funcionou. Concorda? Beleza, funcionou. Beleza. Agora é o seguinte. Vamos mandar ver os dados de novo? Ó, mudou para táxi de iPhone. Beleza? Vamos voltar nessa transação aqui. Vamos fechar os dados. Olha só. Não fechei a transação, não. Fechei só a query. Tá certo? Vou mandar para de novo. Por que os dados não vieram para cá? Porque você não deu consistência. Lógico. Tá pendente ainda. Eu não consisti esses dados. Certo? Vamos consistir os dados? Commit ou rollback? Commit. Tá certo? E commit ali. Mas eu comecei essa transação de novo, essa transação continua do jeito que está. Commit serve para quê? Gravar os dados. E o Rollback é desfazer. Um desiste, o outro confirma. Agora eu volto aqui. Tá certo? Fecho a query. Fechei. Vou abrir de novo. Bom, se eu abrir de novo a pergunta, aquela informação vem para cá? Eu não fechei essa transação. Eu só dei caminho para outra. Veja. Read committed, leia todos os dados que foram consistidos, independente se você fechar ou não a transação. Entenderam isso? Então, read committed é o mais usado por causa disso. O que normalmente você quer? Se o cara mudar os dados lá na estação dele, eu quero ver os dados aqui. Então, normalmente, 99% das aplicações utilizam read commit. Agora, olha a importância do snapshot. O snapshot vamos fazer o seguinte.
Nós vamos pegar o snapshot e vamos ver o que tem mais de campo aqui. Ah, tem o preço, né? O preço e o custo. O custo que é bom. Olha só o que eu vou fazer. Essa transação ainda está aberta. Vamos mexer nela. E essa transação aqui, eu fechei. Não tem transação aberta. Vou abrir ela de novo no modo snapshot. Olha que beleza. Abrir snapshot. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um relatório aqui. Eu quero saber, olha, sum, custo, as inventário, from produto. Alguém tem dúvida do que faz esse comando? Soma o custo, né? Vou mandar abrir. Olha só o valor, está aí, ó. 12.516,12. Certinho? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na transação da direita, que é um read commit, que eu não fechei, está aberto desde aquela hora que vocês viram. E eu vou dar um comando aqui para fazer o seguinte. Vamos aumentar esse custo do produto aqui. Tá? Só que nós vamos aumentar para tudo não. Vamos fazer o seguinte. Se for do grupo, vejam que o grupo aqui ainda está em descrição, tá vendo? Está no formato de descrição, a versão antiga do banco. Se ele for confeitaria, nós vamos aumentar 10%. Só se for confeitaria. Então como é que faz? Ajuda aí, gente. Update produtos P 7P ponto custo igual P.custo, ou pode digitar próprio custo, multiplicado por 1.1, aumentar 10%, ok? O where grupo foi igual confeitaria. Isso que eu falei um dia. Confeitaria. Olha só, isso é uma situação normal. Aquela soma que está do lado de lá que eu chamei de inventário, vocês podem ver aqui, ó, é o diretor que está olhando assim, ó, ver quanto vale o estoque dele, certo? E alguém está dando manutenção. Vai mudar. Aí, alguém veio aqui. Mandou executar. Será que executou? Agora executou. Sabe porque eu pensei que eu tivesse clicado, mas não cliquei. Aí eu usei a técnica de atalho, eu tenho certeza que funciona. Não executou o comando? Executou. Gente, será que mudou mesmo? Mudou? Ah, para ter certeza que mudou, alguém tem alguma sugestão? Olha, eu fiz mudar direito. Então, mas vamos ver se mudou? Vamos? Para ver se mudou, vocês concordam que é a mesma coisa executar esse comando aqui lá, naquela transação, ou seja, o cara responsável pelo estoque acabou de mudar um tanto de preço, está na mesma transação e quer consultar na tela. Mudou. Mudou o valor? Mudou. Mudou mesmo, hein? Olha só. Então esse sujeito está mudando, vê como é que ficou o preço. Ficou bom? Sabe que o chefe vai gostar? Ah, não sei não, eu acho que ele não vai gostar. Houve mudança de preço agora e o chefe falou assim, ah não, peraí. Vamos imaginar então que o chefe resolveu fazer o seguinte. Ele resolveu somar o E grupo igual confeitaria. Concorda que o chefe lá clicou no botãozinho ao gato lá para poder somar? Ele quer somar só da confeitaria. E ele executou.
Deu só esse valor aí. Aí daqui a pouco ele pegou e falou assim, ah, deixa eu ver de novo quando deu o total. Ele esqueceu de anotar. Não sei por que o chefe faz isso, ele esquece. Aí ele vai somar de novo, ó. Mas continua. 516. Continua 516, tá certo? Lógico, eu não confirmei aquela transação, ela está pendente. Aquele medicamento. Só que agora o sujeito responsável pelo estoque, ele terminou o serviço dele. Vocês acham que o serviço dele ficou bom ou vocês acham que ficou mal feito? Confirmou? Oi? Não confirmou. Não confirmou ainda, mas eu estou falando dessa mudança de preço. Vocês gostaram dessa mudança? Vocês acham que o chefe vai gostar? Não, por esse custo. Ele não vai gostar, né? Ah, mas a gente deixa ele ficar sabendo disso ou não? Deixa ele saber, não deixa? Então vamos confirmar. O negócio está custando mais agora. Certo? Confirmei. Mas o chefe está tirando o relatório dele, porque agora ele quer colocar na planilha do Excel, ele quer mandar para o sócio dele. Ele ainda não quer ver aquilo lá, porque ele está no modo de consulta. Então a pergunta agora é a seguinte. Eu fechei. Se eu abrir de novo, qual vai ser o valor? O atual? Então vamos ver se é. Por quê? Expliquem para mim por que não atualizou. É porque lá só estava com a leitura. Porque snapshot. Snapshot, você congela o banco de dados, o sujeito pode fazer a tela, lá que você está vendo só a versão do. Mesmo que o outro abriu, fechou a transação, não importa. Você manteve os dados. Então, quando é que você usa o snapshot? Para fazer relatório. Porque aí você faz o relatório, tem soma, o cara acabou de tirar o relatório, deixa eu tirar de novo, né? Exemplo. A secretária vai tirar o relatório, o chefe fala assim, tira 3 cópias do relatório para mim, ela manda imprimir, abre 3 cópias, né? Aí está terminando de imprimir a última coisa e fala, tem jeito de tirar mais uma? Tem. O cara acabou de mexer no curso, o que vai acontecer? Entrega um para o diretor-geral, um para o gerente, outro para o cara, e vai confirmar um relatório diferente. Pai, mas como é que faz isso aqui? O teu sistema não funciona. Então, uma hora só um custo, aí tem que explicar, não, é o seguinte, é que esse custo eu tirei 10, 39, né, e 23. Né? Esse aqui eu tirei 11 e 1. Ah, entendi. Mas não tem jeito de você fazer o relatório ficar igualzinho? Tem. Pega o PDF, usa aquele PDF extra, clica 2 vezes aí e coloca o valor no PDF. Ou usa o snapshot, mais fácil. Entenderam para que serve o snapshot? Beleza? Tranquilo? Gastei muito tempo, né? Mas só perigo para o chefe. Olha só. Esse cenário aqui, com esta ferramenta, vai permitir que vocês entendam todos os tipos de transação. Uma delas muito interessante é a seguinte. Eu abri um registro, vou abrir aqui uma transação, read commit, né? E vou, primeiro tem que desconectar, né? Desconecta. E abrir com read commit. Esse aqui também é read commit. Quer dizer que se eu mandar somar agora, o chefe descobriu o preço. Fechou a transação, acabou. Tudo bem. Vamos imaginar a seguinte situação. Você resolveu mudar um produto. Qual produto você resolveu mudar? Esse aqui, ó. Pode perguntar. Essa transação é implementada junto com a procedure? Não, na verdade uma procedure vai ser executada como se fosse um comando e naturalmente é filha de uma transação. Toda transação tem um número. Então, em vez de pão de ló, vamos colocar pão francês. Sem acento. Pão francês, código 2. Olha só que interessante, gente. Eu vou mandar executar. Será que executou? Não sei, eu acho que não. Às vezes eu clico aqui e falha, esse botão meu falha. Alt E. Vai, deu um erro ali. O comando não foi
Não, gente, olha aqui, tem um executado aqui, ó. Não funciona o comando, deu erro. Vamos de novo. Vamos ver se funcionou agora. Agora sim. Agora foi executado. Certo? Então eu alterei o registro 2, não alterei? Eu já dei commit? Não. Olha o que eu vou fazer. Esse aqui é um outro sujeito, na outra tela, com a transação aberta, resolveu colocar pão de ló do TAC Chefão de novo. Esse cara, não, ele colocou outro aqui. Pão francês. Só que esse cara é fã do TAC Chefão, então ele repetiu o TAC Chefão no código do produto. Vamos executar esse comando? Tem que tirar o executado. Tem que tirar o executado. Muito obrigado. Agora de novo. Olha só. Alt X. Acesso violado. Na verdade, gente, o que aconteceu aqui foi porque essa biblioteca minha não está no local certo. Estou usando o Windows 7. Mas ele deveria ter usado a mensagem para dizer o seguinte: olha, teve uma violação de transação e não foi possível executar. Por que não foi possível, gente? Porque está aberto a transação. Porque o sujeito que estava alterando antes não deu commit nem rollback. Ele estava ocupando o registro do TAC Chefão. Agora vamos fazer o seguinte então. Se por acaso, olha só que interessante, prestem atenção nisso aqui. Se eu der rollback, vai ter um comportamento para o da direita. Se eu der commit, vai ter outro comportamento. Olha a diferença. Se eu der commit, aquele comando nunca vai funcionar, porque a versão que tem na memória não é a mais atual. Concorda com isso? Porque eu vou confirmar a mudança. No entanto, se eu der rollback, eu dei rollback. Eu desisti dessa transação de mudar para pão francês. Aí esse outro aqui ainda está aberto. E ele vai tentar de novo, porque ele é teimoso, ele quer colocar TAC Chefão. Então ele foi lá e deu um Alt E. Aqui que é o executar. Ué, agora mudou. Gente, entenderam como é que funciona a transação? O que é deadlock então? Deadlock é quando você tenta mudar um registro, a outra pessoa foi mudar, não confirmou e nem desistiu ainda, ou seja, está em processo, ou que ela já confirmou, porque se ela desistir, é como se não tivesse feito nada. Então, se ela não fez nada, concorda que a outra pode fazer? Então, você pode ter uma situação dessa na sua rede. Agora esse aí está segurando a informação. Esse também está, porque eu não dei commit nem rollback nele. Se eu vier aqui agora e dar um commit, a última opção lá da transação, a seed, né? Isso aí tem que permanecer agora para sempre. Ok? Entenderam a transação? Olha o que eu vou disponibilizar para vocês, não vamos precisar fazer isso hoje, não deu tempo. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Desafio de transação. Na verdade, é o que vocês fazerem, o desafio. E o de hoje mesmo seria a atividade. Aqui, nessa atividade, tá vendo? Eu ia colocar o IP aqui, já está tudo pronto no cenário, não deu tempo de fazer hoje. Mas vocês iam abrir a instância, executar os comandos que eu já preparei aqui, ó, só que usando a tabela de sócio, e vocês iam responder para mim. O que houve? Teve alguma mudança? Explique o que aconteceu. E aí você vai responder isso. Então, essa seria a atividade de hoje. Mas como eu usei outro exemplo para explicar para vocês, eu vou disponibilizar no EAD. Vocês têm o clube, o banco de dados clube. Vocês vão utilizar, e esse também é o clube. Não, gente, tem uma bobagem aqui. Ah, não, é diferente. Tem algum comportamento diferente aqui. Então eu vou colocar para vocês essas atividades, vocês vão pegar o banco clube, vão baixar esse programa e vão executar para responder. Por que é importante vocês responderem isso aí, não copiar a resposta do outro? Porque vocês precisam entender a transação.
Olha o que eu posso colocar na prova. Né? O usuário aqui conectou no banco tal, utilizando a transação tal. Fez o seguinte comando, deu rollback. O outro fez isso, fez aquilo outro, deu commit ou deu rollback. Aí eu pergunto, qual o valor que está no campo? Sem raciocinar, você não responde. Então, pratique para fechar.